Cá temos o Santo Humberto. Bom dia, malta! Novo dia, novo passeio. Onde é que eu vou hoje e onde é que nós vamos hoje? Porque eu levo-vos comigo, mais que não seja no coração. Vamos ao mosteiro de Landim, ao mosteiro de Santa Maria de Landim, que localiza-se na freguesia de Landim, não é? Como está visto. Isto é Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga. Ok, malta? Vou rolar até lá porque eu hoje estou numa de rezar e se calhar até vou dar uma missa e distribuir umas hóstias. Ok? Sem mais demora, bota para a estrada. Como podem ver, aliás, não podem ver nada, estamos em pleno verão, estão 22 graus e o tempo é o que vocês estão a ver nestas nuvens maravilhosas. Dão chuva para hoje, será uma maneira de eu conseguir limpar a moto. Não sei se vamos ter direito a terra ou não, porque hoje tenho aí 2 sítios para visitar. Espero eu que os conventos, ou pelo menos este primeiro convento, seja no cimo do monte para eu ter que subir os estradões. Pá, se for no meio da cidade já não vai dar. Mas isto tudo para dizer o quê? Que estamos no verão e o tempo é miserável, ou está miserável aqui na zona do norte. Está bom, como diria o outro, está bom é para estar na cama. A moto está com grilar, sabe o que é? É terra na correia. Tenho um grilo, tenho que lubrificar isto em condições. Não tenho tido grande tempo, mas tenho que tratar disto. Sigo aqui a rota dos Caminhos de Santiago. Qualquer dia vou ter que fazer isto, nem que seja de moto. Os caminhos são muito porreiros. Eu é que já não tenho saúde e o meu pé não me deixa fazer grandes aventuras. Pronto, esta estrada, eu nem sei em que estrada é que estou. Deixa ver se eu consigo aqui no GPS ver alguma coisa. Não consigo ver nada, isto é uma miséria. E mesmo que conseguisse, os números são tão pequenos que eu também já estou cego, já não vejo nada. Pronto, estou numa estrada nacional qualquer, para ver um mosteiro, para ver se vale a pena. E entretanto já vos digo alguma coisa, se não começar a chover. Ok? E a vida de repente escureceu. Pelo menos deixou de ouvir chiar. Ora bem, julgo eu que já estou em aproximação ao mosteiro. Eu não sei se isto está para entrar de moto aqui ou não. Opa. Não sei se estarei a cometer algum pecado, mas pelo menos a foto aqui da frente já não se livram. Vou dar uma voltinha por aqui, só para conseguir vos mostrar aqui o convento. O tempo não está o melhor. Tenho ali a quinta do mosteiro e vou dar uma voltinha por aqui, só para vermos aqui o espaço. Ora bem, este mosteiro de Landim inclui a igreja, a casa do mosteiro, que foi aquela que eu vos mostrei há bocadinho, e o terreno todo abrangido por esta cerca que aparece aí a toda a volta. Aqui ainda são alguns restos de algumas coisas que eles foram descobrindo com as escavações, uns antigos arcos ali, uns antigos sarcófagos, aqui umas pedras com uns... Exato, umas coisas escritas que eu não consigo ler.
a origem do mosteiro de Landim, deste mosteiro, remonta, julgo eu, a baixa Idade Média, embora existem contradições em relação a este tipo de informação por causa das fundações, que as fundações foram encontradas não condizem com a igreja em si. Ela já foi reparada na parte de cima, que vocês podem ver, e pronto, isto tornou-se um imóvel de interesse público em 1996, ou seja, foi relativamente cedo, ou seja, tardio, que isto foi reclamado como monumento de interesse nacional. Deixa-me ver se eu consigo entrar aqui para filmar. Vamos dar já uma corrida. Pronto, aqui seria a casa da quinta, que se tem acesso do outro lado. Eu, entretanto, vou ver se consigo ir lá dentro. Não para me confessar, porque eu sou um mocinho que não preciso de confessar, mas às vezes ajuda um bocadinho. Por isso, não vos vou amassar com nada, vou-vos só mostrar esta coisa aqui, nem sei o que é, deixa cá ver. Vocês ouvem um barulho do fundo, que é o infantário que tenho aqui. Fundação Real Colégio de Landim. Real Colégio de Landim. Pronto, aqui lá está, que deve ser a parte burocrática do colégio, ou mesmo o colégio. Deixa eu ver se eu consigo entrar a filmar, se não perturbo a meditação de ninguém. O engraçado disto é que vou entrar em sítios religiosos com um colete da Guarda Pretoriana, que tecnicamente foram os que crucificaram Jesus Cristo. Eu não sou propriamente uma pessoa religiosa, pá, mas respeito quem o é e respeito os sítios onde as pessoas, ou melhor, tento respeitar, com algumas piadolas ou o quê, mas tento respeitar a crença de cada um e os espaços onde é praticada essa crença. Pronto, depois aqui tem esta horinha da igreja, já vos dei um bocadito mais ou menos das coisas. Vou-vos deixar ficar novamente na descrição como é que são as coisas, para vocês depois contarem à família no jantar e nos almoços do Natal, quando já tiverem a empurrar aquela última rabanada, contam o que viram. Pois é, ainda estou aqui na igreja, no santuário de Landim, e agora onde é que eu vou? Ao santuário de São Bento de Peras, em Vizela. Isto quer dizer o quê? Dois santuários num vídeo só, e eu ou já fiz as neiras ou ainda vou fazer, porque preciso de paz no meu espírito e na minha mente. Aproveitar enquanto não chove. Não sei se vocês repararam, dentro do santuário ou da igreja, aquilo tudo cheio de câmaras lá dentro. Por isso é que aquilo estava aberto, para ninguém roubar um santo. É com um bocado de jeito, só leva o santo debaixo do braço. Pronto, vamos lá agora continuar por estas belas estradas de Portugal, e enquanto não chove, até ao próximo santuário, que eu quero ver se consigo realmente me redimir destes pecados todos e se consigo levar uma vida singela e a pecar o menos possível. Opá, já estava que não podia correr da chiadeira. Fui aí a uma casa de pneus para me lubrificarem a correia. Oh, está nova, está no chia. Pá, sabes o que é? É o pó, e obviamente que lavaram primeiro, não é? Mas isto é o pó e a lama. Um gajo mete-se pelos caminhos que se mete e aquilo acaba por borrar tudo. Mas não se pôs massa consistente, que é a pior coisa que se pode pôr neste tipo de engrenagens, porque pá, pois o pó cola lá todo e dá cabo das coisas. Olha, mais um sítio espetacular.
Por isso agora sigo contente e feliz, sem o raio do grilo aqui, que se não dá aí a chiadeira no vídeo, o pessoal depois vai-se a rir, que é a Indian Chia. A Indian Chia porque eu ando a fazer motocross com ela, por isso é que isto chia. Estes caminhos da aldeia são tão fixes. Se mandar um bocadinho mais depressa, só que tenho um bocado de receio que venha uma carroça com bois de frente e vai doer. E agora parei aqui junto a mais uma igrejazita, não é? Lá estou eu, a tentar redimir. Parei aqui porque os clientes ligam à sexta-feira, como se sexta-feira fosse um dia de trabalho. Já tive de parar para beber um bocado de água e para estar aqui na conversa com os gajos. Não tenho a noção que à sexta-feira ninguém trabalha. E quem trabalha à sexta-feira devia ter estudado mais. Tem culpa. Pá, vou continuar aqui a rolar e a ver se mais ninguém me liga. Porque a estrada está porreirinha. Pá, o céu, isto ia chover, mas se calhar não deve ser para aqui. As nuvens, mas o céu está, pá, está cinzento, não está azul como normalmente deveria estar. Mas entre céu meio cinzento e chuva, prefiro assim, está melhor. Por isso vou continuar a saltar nestas lombas maravilhosas. E vamos lá ver mais um santuário. Agora eu vou fazer um bocadinho aqui da Nacional 106 em direção a Vizela. Já passei pelo meio de umas aldeolas, está quase na hora do almoço, é um cheirinho a comida feita em forno a lenha. Epá, traz-me tão boas recordações dos cozinhados da minha avó. Que cheirinho tão bom. Espetacular. Pá, estou a 12 minutos do próximo santuário. Vou ver se ainda estão a servir hóstias. Vamos lá ver. Epá, estou no centro de Vizela e aqui mais. Quantidade de pecados que eu não devo ter. É só igrejas. Ah pá, mas ainda estou a 7 minutos do que quero ver realmente. Mas as igrejas perseguem-me. Ai, tenho que me penitenciar por isto, tenho que me flagelar, tenho que fazer qualquer coisa, porque realmente já vi que ando um pecador. Eu fico surpreendido como é que em terra de Ninhures, estamos já em periferia, na periferia, já muito periferia de Vizela, como é que em terra de Ninhures, opá, há construções com arquitetura muito bem desenhada, pá. Coisas com qualidade. Fogo. Um gajo vai ao centro do Porto e zonas centrais, é a vergonha que é. É coisas sem pés na cabeça. Ah pá, aqui na periferia, já passei por uma série, só não paro porque não tenho propriamente interesse para o vídeo, mas, pá, não percebo. Olha, vou ter que fazer aqui um desvio que não estava contemplado. Vou lá acima ao Miradouro de São Bento, que me parece que é espetacular. Estava previsto, mas passa a estar. E a estradinha também é porreira. Ora, não digam lá que isto não é fixe. Top, pá. Top. Agora, será que tenho que subir ali? Tem ali umas escadas, não sei se será por ali. Vou continuar. Não me apetece andar a subir escadarias. Aquilo deve ter um santuário aqui em cima, quase certeza, mais um. E tem um sinal de proibido. Pronto, se tem sinal proibido é porque dá para passar. Bem, não sei que sítio é este, mas há aqui muitas tabletas a dizer silêncio. Este recinto é sagrado, respeite-o, por isso possivelmente terá de ouvir cantos de igreja.
Possivelmente isto deve ter para aqui uma igreja, mas eu vi era um miradouro assim, debruçado sobre a paisagem. Mudou. Vocês sabem que eu não sou um gajo religioso, nem para lá caminho. Mas eu acho que se fosse um gajo religioso, os locais físicos para se praticar o culto não faz sentido. Porque quem acredita em Deus, em Jesus ou noutra figura qualquer, já estou perdido, não precisa deste tipo não é alojamentos, este tipo de capelas e igrejas para prestar o devido homenagem ou o devido culto a quem tem opa, nem sei o que é que vos diga. Aliás, o que eu vou visitar a seguir acho que é este, São Bento das Peras. Acho que é aquele. Será que eu já estou cá? Não devo estar. Moral da história. Quem acredita nisto deverá procurar no seu coração realmente a tal figura de Jesus e de Deus, porque eu julgo que quem procura encontrará essa palavra do Senhor no coração de cada um e não em edifícios de pedra com estátuas em pedra e madeira a representar, não sei, daria para aqui uma conversa. Os católicos já se devem estar aí todos. Mas é o que eu acho. Acho que um gajo para ser boa pessoa não precisa, não é o meu caso, não é? Não precisa de ter religião. E se a tem, não precisa ter sítio para ser devoto, não é? Julgo que cada um trará o que acredita dentro de si. Bem, já chega de profundidade. Paisagenzinha bacana, mas não foi este o miradouro que eu vi. O miradouro que vi era outra coisa. Tem um miradouro lá em cima. Eu se calhar já estou naquilo que ia ver. E lá estou todo trocado com o GPS. Mas ali o GPS tem que ver no relógio. No relógio não, no telemóvel. O que é que diz? Educação assim de tudo. Olha, pintaram as pedras de branco. É engraçado, é um santuário. Eu não sei se será este que estava marcado para vir visitar, mas o GPS não me dizia isso, mas eu vou já me sentar a algures para conseguir tirar a teima. E pelos vistos, pelo que eu vi aqui, já estou no local. Agora vou aqui à gruta do Santo Humberto, a ver aqui a gruta.
Cá temos o Santo Humberto. Isto é um passeio religioso hoje. Que vale é que eu estou magro. Ora bem, vim dar aqui ao meio da vegetação. Não é por aqui que se desce. Mas pronto. Isto é enorme. Deixa-me ler o que é que diz aqui. É uma homenagem a um cavalheiro que fez as estradas e os acessos aqui. Opa, sinto-me mais leve com isto tudo. Sinto que estou preparado para tudo e mais alguma coisa. Efetivamente estávamos aqui no santuário de São Bento das Peras, em Vizela. Eu troquei-me todo ali com as placas, mas consegui vir dar cá ao sítio de categoria. Pelos vistos, a capela principal, que é a maior, foi construída no ponto mais alto do monte, na linha da divisória da freguesia do Divino Salvador, de Tangilde e de São Miguel das Caldas de Vizela. Fica mesmo ali, Resbés, no meio. E a construção da capela foi edificada antes do século XVI e em 1831, salvo erro, sofreu várias reparações, porque realmente estava a precisar de obras e pronto, opa, é um sítio que vale a pena vir. Não vos vou amassar mais com histórias da carochinha. É um sítio que vale a pena vir, não conhecia isto, é tão pertinho, pá, tem uns miradores brutais. Isto realmente, quando o tempo deve estar claro e com o céu azul, deve dar para tirar umas fotos e fazer umas filmagens engraçadas. Mais um sítio espetacular. Bem, a capela visitada, agora eu vou tentar descobrir onde é que fica a praia fluvial de Azenha Velha, que fica a algures junto a um rio. Ora bem, esta praia fluvial, julgo eu, só praia fluvial ou quedas de água, fica em Ribadave, nos caminhos manhosos, e lá está, com construções espetaculares. Estamos na terra outra vez. Eu qualquer dia vou meter num sítio em que vai ser impossível dar a volta. E aí é que eu quero ver como é que vai ser. Mas enfim, para já a coisa vai. Vai aqui um carro à frente a levantar pó. Sempre há aqui uns sítios brutais, à beira-rio. Que coisa top! Chegámos aqui à zona das quedas de água, consegui dar com isto. Muito, muito fixe. Muito fixe. Que sítio espetacular que eu fui descobrir, pá. Para aqui já deve ser já meio estranho o caminho, mas tem para o outro lado. Olha lá aqui o rio. Pois é só verem no Google Maps, opá, que eu vou deixar ficar tudo. E vocês, para alterarem o Google Maps, é só mudarem o primeiro ponto como o ponto de localização do vosso GPS e ele altera e fica completamente navegável. É só clicarem em iniciar, pronto, ele inicia o trajeto normal. Mais um spotzinho espetacular, Azenha Velha em Ribadave. Pá, a moto chega aqui de categoria. Eu, entretanto, vou fazer mais um bocadinho aqui do estradão de terra. Para ali para a frente não dá, porque dá uma sensação que é pedonal e é muito estreito.
Este sítio é espetacular, mas eu não sei se este rio será muito limpo ou não, porque cheira-me um bocadinho a rio Lessa, a detergentes. Mas este sítio aqui é espetacular. Lagos Pescadores, vou filmar um bocadinho só. Bom dia. Para ali já não dá, mas também só foi para conhecer um bocadinho este bocado. Está top. Bem, maltinha, vou-me despedir a fazer o caminho inverso, porque o vídeo de certeza que já vai longo e vocês têm mais que fazer do que aturar malucos. Espero que tenham gostado, em especial deste, porque foi com a temática de santuários, a ver se eu me conseguia de alguma maneira ajudar psicologicamente e mentalmente. Não sei se resultou ou não, mas pronto, malta, para a semana. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é importante. Não vejam só os vídeos, subscrevam, que ninguém consegue ver se vocês subscreveram ou não. Façam um like, também é anónimo. E se quiserem deixar um comentário a insultar-me, ou então a sugerir algum sítio para eu visitar, façam-no. Sem mais delongas, meus amigos, o grande beijão repenicado à prima, pois, porque a prima merece, e nesta altura do ano a prima anda carente. Ok? Beijos, até para a semana.